Estamos de volta com o nosso Mais Vida, são 9 horas e 39 minutos e agora a gente vai falar sobre as leis de trânsito e fiscalização. Verdade, Dani. Olha, o Código de Trânsito Brasileiro completou nesse ano 21 anos. Olha, a gente está recebendo aqui o advogado, psicólogo e coronel da Reserva da Polícia Militar, Roberto Alves, para conversar conosco sobre as alterações das leis. E agora tem muitas alterações, inclusive com as novidades aí, estão tirando até os radares, né, das estradas e a efetividade na hora da fiscalização. Coronel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida. Boa noite. Sim, Feliz aí de ao nosso programa. Novamente, tudo bem, Fábio, Coronel? Dani, nova casa praticamente, porque eu me senti muito melhor até. Aqui tem mais espaço, obrigado. tá bem bacana. Que bom. Além do que, Fábio, você perdeu um espaço enorme com a Dani, né? Ela toma conta do ambiente aqui. Eu já tô consciente Você já disso. está acostumando já, né? Que nada. Formamos um belo time. Muito, Um muito. pelo outro. Mas vamos falar do trânsito, que é um assunto sério, né? E a gente quer saber, claro, para começar aqui a nossa conversa, como que o senhor avalia, de modo geral, a segurança no trânsito? É importante que nós estamos completando 21 anos, seria o início da maioridade praticamente, né, civil, do nosso código, do novo código, que ele implementou muitas alterações importantes. Só que a base de toda a estrutura de trânsito no mundo inteiro, ela é feita por 3 E's: engenharia, educação e esforço legal. O que nós vemos implementado com muita dinâmica, num ritmo muito acelerado, é justamente o esforço legal, que é a fiscalização. Em relação à engenharia, a estrutura das nossas vias, os projetos viários dos nossos municípios e a educação, que é a base de tudo, no nosso código é prevista a obrigatoriedade da educação de trânsito, olha só, desde a pré-escola, alcançando o 1º, 2º, 3º anos, alcançando os professores com cursos de formação em reciclagem. Só pelo que eu falei, vocês viram que isso não está acontecendo. Eu já estava aqui pensando, Pois mas é. isso não acontece de jeito Acontece. Malemar, falando de uma forma muito simplória, nós temos algumas semanas do trânsito esparsas, sem uma estrutura que realmente fomente a educação. Então, em qualquer sociedade organizada, em que você não tem educação como primordial, como a plataforma de base de tudo, você sempre vai correr riscos de não alcançar os resultados desejados. Até porque a punição que vem com o esforço legal, a fiscalização que exige, ela só tem eficácia, a punição só tem eficácia se tiver o caráter educativo. Se você punir por punir, não resolve em qualquer cenário. E no trânsito também é assim. Aliás, aqui na cidade de São Paulo, vem aqui uma observação, o senhor é muito sincero, eu vou usar Claro. a sua sinceridade de sempre. A gente percebe que a situação é muito mais complicada do que até parece para o restante do Brasil. Como a gente fala para o Brasil todo, então pode ser que na sua cidade não seja assim, mas aqui em São Paulo é uma confusão danada. A pergunta que eu quero fazer é, de verdade, as pessoas entendem o Código Brasileiro de Trânsito ou é mais ou menos? Não, na realidade as pessoas não entendem porque a premissa seria ele estar sendo apresentado na fase da formação da educação. Ela não é. Então nós não entendemos. Quando é que nós temos o nosso contato com o Código de Trânsito? Com as multas, com as infrações, com as autuações e com esse descalabro que tem o trânsito. Agora você falou de São Paulo. 1/3 da frota de veículos do Brasil está em São Paulo. Uau. Não precisamos, assim, criar uns cenários muito difíceis de entendimento, porque 1/3 da frota está aqui. A economia nacional corre por aqui. Das 20 maiores estradas do país, 15 estão em São Paulo, saem de São Paulo, chegam até São Paulo. Então, é muito fácil de entender por que essa loucura toda. E nós temos que entender que o trânsito não são os veículos, são as pessoas e os veículos e a via. As nossas vias, São Paulo não foi projetada para essa realidade que ele vive hoje. Exato. Então, e nenhum grande centro urbano tem essa preocupação de um projeto viário, de saber até onde vai comportar. Nós concorremos nas vias que foram feitas há décadas com ônibus, com caminhão, com automóvel, com motocicleta, com bicicleta, com tudo. Patinete. Inclusive seres humanos, patinetes. E Aqueles cada vez eletrônicos, mais. né? Pois é, que é um implemento que nós temos que prestar atenção, porque ele é irreversível, é um processo irreversível. Essa mobilidade humana, os veículos vão deixar de nos atender. O transporte público não vai alcançar a demanda necessária. Então, nós vamos ter que nos recorrer ou à propulsão humana, que nós só fazemos hoje, ou a essas condições mais modernas que estão chegando e são irreversíveis.
Muito bem. Coronel, e a lei seca ainda gera muita discussão, né? A lei seca é importante, se diga. É território nacional, serve para qualquer lugar. Nós temos um país continente com várias diferenças, com diversidades importantes, mas serve para todo mundo. Seja lá em Tocantins, no Pará, ou aqui em São Paulo, a legislação alcança todo mundo. Então, se é proibido você utilizar motocicleta sem capacete em São Paulo, no Nordeste também é. Só que se você vai para o Norte e Nordeste, vê uma quantidade muito grande de pessoas que não usam o equipamento. Porque as diferenças são muito importantes. E os acidentes lá são sem menor número do que aqui. Então, veja, é importante dizer que um código que busca atender a uma demanda com tantas diferenças sempre vai deixar a desejar. A lei seca, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, os grandes centros urbanos, fez com que nós tivéssemos uma redução do número de mortes, principalmente quando você enfatiza a fiscalização. Ninguém gosta de ser fiscalizado, mas nós precisamos enfatizar. Só para se ter uma ideia, a média de fiscalização no Brasil é de 1 para 500 veículos, enquanto em países de primeiro mundo, como Portugal e Espanha, um veículo a cada 500 veículos passa por uma vistoria da lei seca. Tá. Eu agora foi até bom para me fazer entender. Em países de primeiro mundo, 1 a cada 5. Na França, 1 a cada 3. Aliás, para você ter uma ideia, na França, todo veículo é obrigado, o seu condutor, a ter o seu bafômetro. Olha. Então, não é o agente, ele tem que fazer dentro do veículo. Faz parte de equipamento obrigatório. Ou seja, é uma formatação, é uma visão diferenciada do que nós temos. Nós vamos chegar lá. Nós nem tínhamos lei seca. E a lei seca, ela coloca uma série de dúvidas nas pessoas. Não pode ter nenhum teor de álcool ou de drogas, né, que possa gerar uma dependência no sangue. Nada. Tem que dar zero. Zero. Existe um limite que é da própria tolerância, 0,04. Se você soprou o bafômetro, deu 0,04, está tranquilo. Acima disso, já tem dosagem para infração de trânsito. Passou de 0,33 miligramas por litro de ar alveolar, que é o que aparece no bafômetro, você já está ensejando no crime. Então, para sair da fase da infração de trânsito, que é gravíssima, uma multa de R$3.000, suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Veja, é uma falta gravíssima. A gente já deveria levar em consideração. Mas a possibilidade de se transformar num crime com pena de 6 meses a 3 anos de detenção é por 0,001. Então é muito fácil. Um copo de cerveja, cada organismo tem sua tolerância. A bala, por exemplo, pode ultrapassar? A bala, se você acabou de chupar a bala, que tem álcool e já sopra o bafômetro, vai constar alguma coisa. Licor, vai. Agora, o seu organismo, se você fez a sua refeição, chupou uma bala, almoçou, jantou, o metabolismo está acelerado, vai ser dissipado rapidamente. Cada organismo tem uma propensão, por isso não adianta. Olha, se nós bebermos os 3 a mesma quantidade de álcool, a dispersão no sangue vai ser diferente. A forma com que seu metabolismo vai agir vai ser diferente. Entre homem e mulher já tem diferença. Então, a mulher retém mais do que o homem, mais tempo do que o homem. Então, o ideal, vai dirigir, não beba nada, absolutamente nada. A população também tem que respeitar, tolerância zero. Eu passei por uma blitz esses dias, aí com os vidros abaixados. Logo que passei, assim, pelos policiais, tinha um rapaz de pé, chamando um cara na moto, falou assim, escuta, você tem habilitação para carro? Quer dar uma volta comigo no quarteirão? Te dou R$50? Porque o veículo é retido. Ele sabia que ele não ia passar. Agora, já aproveitando o que a Dani está falando, para o telespectador entender em casa, se eu sou parado numa blitz, tem várias, inclusive, aqui próximos à Rede Vida, a pergunta é, eu sou obrigado a fazer o bafômetro? Não. Ou eu posso recusar de não fazer? Recusar. Importante dizer que, implementado no Código de Trânsito Brasileiro, nessas últimas alterações, está inclusive a recusa de você não faz prova na legislação nacional, ninguém pode ou é obrigado a fazer prova contra si. Tá. Então você pode recusar. Só que recusar a fazer o teste ou a fazer qualquer exame clínico é uma infração com a mesma pena. Com a mesma pena da falta. Ou seja, você recusou, a infração está consagrada em outro artigo. R$3.000, o valor da autuação, aproximadamente R$ 2.934,70. A suspensão do direito de dirigir, falta gravíssima, 7 pontos na carteira. Então, não deu nada, é a melhor solução. Você deve até sugerir, eu quero fazer, contanto que você esteja dentro daquela linha da educação. Não beba, se for dirigir, não beba.
use Uber, um táxi, vá a pé, converse com os amigos, escolha um dos amigos para não fazer uso do álcool, porque o risco é muito grande, é tolerância zero. E para se cometer o crime, é importante dizer, olha, hoje o crime, nós temos 11 crimes capitulados no nosso Código de Trânsito brasileiro. Além do Código Penal, que tem a previsão de todos os delitos nacional, nós temos no Código de Trânsito 11 delitos, dentre os quais o homicídio culposo e a lesão corporal culposa. Para você ter uma ideia, tanto um como o outro, a pena é maior do que a prevista para os mesmos crimes similares no Código Penal. Então, no Código Penal, homicídio culposo de 1 a 3 anos de detenção. No nosso Código, 2 a 4 anos de detenção. Agora, se você, além de estar cometeu o delito, infelizmente, morreu alguém, e você ainda está com influência de álcool, já passa para 5 a 8 anos de reclusão. Ou seja, é severo, mas as pessoas não acreditam. Elas sempre acham que com ela não vai acontecer. Por isso que nós temos esse problema muito sério dessa degradação. A gente não acredita que realmente vá solucionar o número de mortes. Nós temos um número de mortes no Brasil. O Brasil é o 5º país com o maior número de mortes no trânsito, valores absolutos, e do número de homicídios, disparado o maior de todos. Então, são mortes traumáticas que mexem com nossa economia. Para você ter ideia, hoje, 60% dos leitos hospitalares do SUS estão comprometidos com pessoas vítimas de acidente de trânsito. E no sistema geral, mais de 50%. Então, se nós resolvêssemos essa violência no trânsito, o Brasil já teria uma economia de recursos. Para você ter ideia, o que se gasta no SUS todo ano, dá para você construir 1.800 hospitais. Uau! Ou seja, bebeu, não dirija. Não dirija. Pronto. O que o senhor acha que pode ser feito para que a população tome uma maior conscientização a respeito dos problemas de trânsito? Fundamentalmente, acreditar que isso acontece. Usar o uso do celular, que tem crescido absurdamente, por mais que oriente, potencializa em 400% o risco do acidente, qualquer desvio de atenção, quando você... É como se você tivesse com uma arma engatilhada. O carro é isso, uma arma engatilhada. Então, o mínimo que você tem que fazer é desengatilhar, é você desmuniciar. O carro é um instrumento importante, mas é uma arma muito perigosa. Mata 3 vezes mais que as armas letais. Então, o que a população pode e deve fazer? Fazer a sua parte. O pedestre comete tantas infrações como o motorista. Às vezes a gente pensa que estamos numa guerra, motociclista com motorista, com pedestre, e na realidade é isso que acontece. Cada um tem que se desarmar, cada um tem que fazer a sua parte. As regras estão aí. Seguindo as regras, você praticamente minimiza em 70% tudo que acontece aí. Daqui a pouco eu quero que ele fale um pouquinho sobre a questão dos radares. Sim. Tá? Claro. Mas vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Ó, 11 95033 6870. Vá mandando sua pergunta, nós estamos ao vivo, 9 horas e 51 minutos. Olha só, o Matheus de São Paulo está falando assim: Coronel, eu fui parado por uma blitz e eu havia bebido. Me neguei a fazer o teste do bafômetro e eu gostaria de saber, eu vou perder a minha habilitação? Então, dentro da punição prevista, além da multa que você foi autuado, uma multa de R$3.000 aproximadamente, é prevista a suspensão. Ela não é automática, mas inicia-se o processo da suspensão por 1 ano da sua habilitação e ela transcorre naturalmente. Você vai ser notificado pelo órgão de trânsito e vai ter que entregar a sua CNH quando isso acontecer. Detalhe, não atender a essa determinação configura um crime. Um dos crimes que nós temos é não atender à suspensão, o período de suspensão que você deve ficar sem utilizar o veículo. Para aqueles que estão com a carta cassada, você não está devidamente habilitado. Crime! Hoje, não estar devidamente habilitado, não ter sua CNH, é um crime. Se eu for pego, por exemplo, sem a habilitação e a habilitação está suspensa, é uma falta administrativa, não estar com habilitação. Eu esqueci, deixei em casa, perdi. Não, digo no caso da suspensão, né? Não, na suspensão, se eu for pego dirigindo, eu estou cometendo um crime. Eu vou ser conduzido até o distrito. Além das multas, porque tem a sanção administrativa, você vai pagar a multa em dobro. Se você já pagou 2.300, vai pagar o dobro, mais 6.000, e ainda vai ser conduzido para o distrito policial. Meu Deus. Pode brincar, melhor fazer as coisas direitinho, né, direitinho, gente? dentro Nós da temos lei. milhões de pessoas que estão nessa condição. Nossa. Milhões de motoristas, infelizmente. Bom, a Sônia, minha conterrânea de Ribeirão Preto, um beijo, Sônia. Ela falou, estou com o licenciamento vencido. Se eu for pega pelo radar, eu levo multa? Leva multa, a retenção do veículo, por quê? Hoje os sistemas, os radares, eles detectam essa condição dos veículos. Se você está com seu IPVA atrasado, você não consegue fazer o licenciamento. Não fazendo o licenciamento naquele período que é determinado, que você tem definido todo ano no calendário que é colocado à disposição de todos, você já está cometendo uma infração.
Se for detectado pelo policiamento, você vai ter seu veículo parado, você vai ser autuada, você vai ter o seu veículo retido até que você sane as dívidas, ele vai para um pátio, aí o valor fica muito mais alto. Então é melhor você se antecipar, buscar a alternativa de deixar regular ou não andar com o seu veículo. Vamos a uma pergunta polêmica. O presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão, né, dos radares nas estradas. O que isso impacta de verdade na vida da população? Vamos analisar o pronunciamento. Os radares móveis. Somente os radares móveis. Os fixos não? Não, os fixos não. Os móveis porque são aqueles que o agente escolhe um lugar inadvertidamente ou numa programação dele faz. O que estava acontecendo e está acontecendo. E nós temos muitas imagens assim. A pessoa se coloca, até porque ele não tem essa formação de engenharia, no final de uma descida. Ou seja, quando a pessoa detecta, ele não evitou o problema, que é descer com alta velocidade, porque a gente tem que prevenir, não coibir com a punição. A punição que não é educativa não tem efeito. Então ele tinha que se colocar num lugar estratégico. Por falta dessa estratégia, das empresas que foram contratadas para colocar esses radares, é que o presidente, não, para e vamos fazer uma análise. Então esse é um primeiro momento. É importantíssimo. A multa que tem maior atividade no país, em qualquer lugar do mundo, é excesso de velocidade. Se os radares servem para diminuir a nossa velocidade, a velocidade dos veículos, ele é fundamental. Agora, a forma, não é o que se faz, é como se faz. Você pode criar um risco ainda maior de você ser surpreendido por uma fiscalização ali naquele momento, perde a referência, perde o equilíbrio, pode ocasionar um acidente. Então, a gente tem que ensinar, tem que cobrar sim, tem que dar condições, tem que sinalizar devidamente as vias. Nós temos vias que não têm a menor possibilidade. Se você fizer uma frenagem, hoje ainda a legislação de trânsito obriga o ABS nos veículos, mas um quarto da frota não tem. Não tem ABS porque são veículos antigos. Então ele não consegue parar. E nós temos, infelizmente, isso é falta de consciência, é falta da educação. Aí vem aquele interesse, os veículos têm motores cada vez mais potentes e as velocidades cada vez mais reduzidas. Alguma coisa tem que ser feita. Se você quer que o veículo não alcance essas velocidades que você tem que diminuir. Tem países do mundo que diminuem, o veículo sai de fábrica, ele tem que ter um redutor, tanto para a motocicleta como para o veículo, de velocidade, para que a pessoa nem corra o risco de exceder a velocidade. Agora, aqui no Brasil, nós não temos isso. E temos essa diferença. Nós temos estradas muito boas, como tem em São Paulo, rodovias importantes, mas nós temos lugares no Brasil que não dá. Infelizmente, não dá para exigir de um lado só. Lembre-se, educação, engenharia e esforço legal. O esforço legal nós vemos todo dia, até questionamos. Mas e a educação e a engenharia? Todos eles são elementos, são fundamentais, nós não priorizamos um ou outro, temos que dar o devido tratamento de igualdade com todos. E o ser humano é o fundamento disso. Se eu sigo as regras, se eu faço a minha parte, eu minimizo muito a possibilidade de acontecer. Só 1% das infrações são detectadas pelo sistema. Portanto, tudo isso que acontece, que nos deixa assustados, é muito pouco em relação a tudo que está acontecendo. Muito bem. Gente, ainda tem muitas aula, dúvidas, muita coisa para esclarecer. Coronel, é um assunto que levaria alguns programas. Vamos visitar mais vezes, porque a gente ainda tem tanto para falar de motos, né? É verdade. O pessoal está falando assim, os motoqueiros não respeitam o trânsito, a gente tem que analisar tudo também, né? Você vai fazer um pedido daqui a pouco e quer que chegue em 5 minutos. É esse motociclista que está fazendo. Exato. A frota de motos no Brasil é em 90. Eles não respeitam nada, viu? É que tá. Infelizmente. Essa dá uma matéria. Não vou nem me estender porque dá um programa. Você vai voltar para falar disso, né, E é muito importante, porque aí tem vieses importantes aí, não é só de um lado. Eles sofrem uma pressão muito grande do sistema, o desemprego aumentou de uma forma avalaçadora, é uma fonte que ele tem alternativa, ele é obrigado a cumprir o tempo, senão ele não recebe, aí é difícil, mas o Coronel volta, gente. Voltamos. E quem quiser entrar em contato com o Coronel no Instagram é @RobertoAlves1961. Coronel Roberto Alves, muito obrigado pelo Eu que agradeço a oportunidade e sempre um prazer revê-los. Aí, Fabio, o nosso programa... Acabou. Infelizmente, chegou ao fim, gente. A gente quer agradecer demais a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigada, viu? Segunda-feira a gente tá de volta. Sabe quem vai estar aqui, Dani? Nós vamos refletir, inclusive, sobre um tema muito importante nesse mês de agosto, vocação religiosa, os sinais, a responsabilidade e a dedicação. Nós vamos receber aqui o bispo emérito de Blumenau, nosso querido amigo Dom Angélico Sândalo Bernardino. É isso mesmo, e tem um bate-papo sobre saúde também com o presidente, aliás, da Federação Brasileira de
gastroenterologia. É um trava-língua, né? Tá vendo? Eles fazem isso com a gente. Dr. Décio Chinzon, ele vem ao Mais Vida esclarecer dúvidas e dar dicas de como prevenir o refluxo. E claro que vai ter música aqui no nosso programa com a cantora Raíssa Silveira, imperdível. É isso mesmo, você não pode ficar de fora desse programa. Muito obrigada pelo carinho, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @FabinhoTV, @DaniPink e @RedeVida. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda. Tchau, tchau.